Alô, alô! Estamos de volta! Agora para entrar com a Mônica Justino. Ei, boa noite, boa noite, boa noite! Será que está funcionando essa internet aqui? Alô, alô? Ah, a Mônica já entrou, Luzanin chegando. Pessoal, tá funcionando aí? Ouvindo? Oi, Salete, tudo bem? Pessoal, vamos começar o nosso segundo round agora com a minha queridíssima Mônica Justino. Eu já vou contar para vocês o porquê que eu a convidei, uma profissional extraordinária que eu admiro muito. Estou muito feliz de tê-la aqui como minha convidada. E eu gostaria, Dudu na área, Sussu, Luzanin, gostaria de pedir a vocês que compartilhem essa live com seus amigos. Eu fixei aqui o comentário, mas ele não ficou fixado. Peraí, deixa eu colocar de novo. Me conta se está aparecendo aí o comentário. Acho que não, né? Nós vamos falar sobre a influência da ancestralidade sobre o fluir da nossa vida com Mônica Justino, que é especialista, psicóloga, especialista em psicogenealogia. Então, vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí, já mandou um pedido, né? Deixa eu te chamar aqui. Enquanto isso, eu vou pedir que você que está chegando, compartilhe essa live com seus amigos. Chama o pessoal que você acredita que tem interesse em se aprofundar nesse assunto tão importante. E, Oi, Mônica, seja muito bem-vinda! tudo bom? Boa Nossa, melhor noite. agora! É, né? Boa Então, noite! muito obrigada pelo convite. Boa noite. Tudo Seja bem? muito bem-vinda! Gente, a Mônica, a gente se Ah, conheceu em 2014 ou 2015, por aí, na Cif Mulher, né? Faz isso um mesmo. bom tempo, Acho que acho foi que mais ou menos por aí. nem tinha começado a Nem escrever o lembro livro. mais, que bom que você tem essa memória. Pois é, foi Nem uma fase bem lembro. importante da minha vida, participar lá do Sim, Núcleo da Mulher Empresária, né? E tive a honra de conhecer a exato. Mônica, tive a honra de participar de uma das propostas de lançamento do livro dela. Tem o livro dela aqui autografado. Meu Deus, esqueci de pegá-lo ali. Mas Nem tem o eu que eu livro peguei dela aqui. autografado. A Mônica vai contar um pouquinho de quem é ela, né? Do pouquinho da trajetória dela. Mas o objetivo dela, hoje nós estamos na segunda live, Mônica, da Jornada Vida Viva. Nós começamos um movimento a partir da segunda-feira agora, que é um movimento da gente promover o autoconhecimento, de modo que as pessoas primeiro saibam o que está acontecendo na própria vida que trava, que paralisa e que impede de usufruir mesmo da beleza, da abundância que a Legal. vida tem para nos dar. Ótimo. E por isso você é minha Joia, convidada joia. especial, porque você entende profundamente do que Oh, impacta no nosso fluir, né? Então pode se então, vamos apresentar. lá. Hoje o microfone é teu. Posso. Joia, vamos lá. Bom, vamos ficar aberta aí para as perguntas. Quem quiser perguntar também, eu estou aqui disposta a responder as dúvidas, os questionamentos, né? Então, eu sou psicóloga como formação, né? Eu tive uma parte da minha graduação feita na França, já vou falar já de cara, porque foi por aí que eu comecei também esse contato com a psicogenealogia. E isso foi mais ou menos entre 87 e 92, quando eu estava na França, que fiz parte da minha graduação lá, uma licença de psicologia. Aí voltei, entrei mestrado, doutorado e tal, e sempre muito consultório e aula, muita parte acadêmica, né? E trabalhando muito com a parte de organizacional, com criatividade, né? Pesquisando sobre criatividade. E quando terminei o doutorado, eu disse, vamos voltar a fazer alguma coisa na clínica, algo que possa trazer mais para dentro da clínica, né? E aí eu fui para a França de novo em 2006. E foi aí nesse momento que eu conheci a psicogenealogia, né? Fui fazer um curso bem no período onde eu estava lá para estudar, eu disse, resolvi fazer a psicogenealogia. E me encantei, né? Porque eu disse, era uma coisa totalmente diferente e começou a mexer muito na minha história. À medida que eu ia para as aulas, eu ia descobrindo mais coisas a respeito da minha família, da minha história, e aquilo ia fazendo sentido na minha vida, e foi aí que eu comecei a mergulhar nos estudos, porque eu disse assim, como é que a gente consegue comprovar isso? Né? Onde é que está que eu comprovo cientificamente isso? Você sai do doutorado, você quer tudo comprovado cientificamente? Aí eu queria Uhum. comprovar também. Só que aí essa comprovação vinha através da leitura e através do que eu sentia, né?
E foi por aí que eu li muito, né, busquei muita informação em livros e me surpreendeu bastante a quantidade de referências de bibliografia que tinha lá, né, sobre a psicogenealogia, e eu mergulhei realmente de cabeça nisso, né. Então, foi por aí que eu conheci a psicogenealogia, que eu dei esse mergulho, né, e aí quando eu voltei, né, eu disse, agora a gente tem que levar isso para o Brasil, né? A missão de trazer isso para cá. E voltei e trouxe muito livro na mala, como a gente diz, né? Literalmente. E daí, bem, literalmente, porque tinha que trazer, não tinha nada. Eu procurava muitas informações sobre a psicogenealogia aqui e não achava nada. Aí, quando foi em agosto de 2007, eu comecei a ler um livro se chamava Psicogenealogia, Relação ao Dinheiro e ao Sucesso. Acho até que eu cheguei a comentar contigo quando a gente conversou a primeira vez, né? Aham. E esse livro eu olhei e fui de novo para a internet buscar para ver se tinha alguém falando da psicogenealogia no Brasil. E eu achei o título desse livro num programa de TV na cidade de Santos. A autora do livro ia vir nesse programa falar a respeito do livro. Aí eu entrei em contato e rapidamente a gente formou uma amizade. Fiquei amiga da autora do livro, que é a Marie Noelle. E depois, em fevereiro de 2008, ela esteve aqui fazendo o primeiro evento de psicogenealogia, né? E daí para cá, eu continuei aqui em Floripa. Foi o primeiro evento em 2008, em fevereiro, né? Aí fizemos um workshop, fizemos uns cursos aqui no final de semana. E depois eu fiquei fazendo estudos da psicogenealogia de uma forma mais restrita, porque ninguém conhecia, né? Ninguém sabia o que era, eu não tinha material para dar para as pessoas, porque era tudo em francês, né? E foi daí que já começou a ideia do livro, porque eu disse, gente, sou obrigada a, de alguma maneira, mostrar isso para as pessoas, né? Porque eu sentia o quanto isso ajudava no nosso autoconhecimento e o quanto podia ajudar nesse trabalho no consultório também, né? Então foi o start, né? E daí, Paula, quando terminei isso, em 2013, eu conheci a Jaqueline, que era uma psicóloga em Belo Horizonte, que também estava falando sobre psicogenealogia. Daí fui conhecer o trabalho dela, a gente fez depois um workshop também de psicogenealogia em 2014, e ela disse, escreve logo esse livro, né? E daí foi onde eu realmente comecei o livro, foi onde a gente se conheceu naquele período, né? O livro ainda não estava pronto, e em 2017 esse livro saiu, né? Então foi mais ou menos esse caminhar aí, né? Tá, aí você vê como que as coisas se modificam, né? Fui para lá querendo fazer alguma coisa na clínica e acabei fazendo uma coisa totalmente inovadora que eu não conhecia e hoje que a gente está começando a conhecer um pouquinho mais dessa psicogenealogia, né? E eu imagino que a maioria daqui do pessoal que está chegando, tirando a Lilian, que é consteladora, e algumas outras pessoas aí, devem estar se perguntando o que é psicogenealogia, afinal. Então, né? Porque assim, eu também, na época, quando eu olhei, mas eu disse, que negócio é esse, psicogenealogia, né? E até hoje eu ainda brinco, porque muita gente olha para mim e diz, o que é psicoginecologia? Eu disse, não é nada de ginecologia, não, é psicogenealogia, né? Então, vamos lá, calma lá, né? Então, assim, porque assim, sai de tudo, porque os nomes, quando você fala, né, da psicogenealogia, as pessoas brincam muito, porque o nome é estranho. E eu digo que ele não é um nome atrativo. Porque quando você já coloca o psico, já fica todo mundo ligado, né? O que vem por aí? Mas esse psico é que é o interessante da história, né? Eu não vou dizer que só o psico, a junção dessa genealogia com a psicologia é que dá essa psicogenealogia. A ideia é que a gente possa trabalhar a nossa família, a nossa árvore genealógica, por isso a genealogia, com a psicologia, né? Então, são os elementos da psicologia que a gente traz, e aí a gente vai falar de projeção, identificação, repetição, são conceitos que a gente utiliza na psicologia, né? E que a gente traz para a psicogenealogia, para entender como que essas influências vêm para a vida da gente, né? Como é que nós somos influenciados por esses conceitos, né? E a ideia é identificar na nossa família, na nossa genealogia,
o que aconteceu com os nossos antepassados que marcou, que deixou um ressentimento, que causou, às vezes, um constrangimento, mágoa ou segredos, lealdades, e que a gente está reproduzindo e muitas vezes sem saber, né? De forma inconsciente. Então, essa Essas palavras eu vou psicogenealogia, só ressaltar elas ali. Você diz isso, mágoas, segredos ótimo. e Lealdades, né? lealdades, que a gente reproduz Isso, isso. exato, Conta um pouquinho né? mais sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou só retomar a ideia da psicogenealogia, porque a psicogenealogia é uma abordagem que vai justamente resgatar essas memórias familiares para que a gente entenda o impacto que isso tem na nossa vida hoje. Então, quando você fala dessa influência da ancestralidade, é exatamente isso. O que os nossos antepassados viveram, né, que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, que impacta na nossa trajetória hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui no caso de, vamos supor, de projeção, que é um dos pilares da psicogenealogia, né? Nós estamos falando o que foi programado para a gente, qual foi a ideia, né, que os nossos pais tiveram quando imaginaram ter um filho, né? O que vem, né, para essa criança? Qual era o contexto de vida deles na época? Qual era o desejo deles para ter um filho? Então, vamos supor que os nossos pais, né? Vamos imaginar um casal quer muito um filho porque quer dar continuidade ao seu nome de família, sua história familiar. Então, ele já imagina essa criança, né? Nós somos imaginados inicialmente. E aí, a partir daí, já começa uma série de expectativas desse casal, né? Que é a escolha do nome, com quem que ele vai parecer, o que ele vai fazer futuramente. Muitas vezes, essa pessoa já tem a sua trajetória traçada, né? Às vezes fica aquela coisa assim, já segura essa criança aí, que ela vai dar continuidade à empresa, aos negócios da família, e como é que a gente vai dar continuidade a tudo. Quando essa criança nasce, aí a gente já tem uma série de informações. A gente começa nas comparações, né? O jeito dele parece com quem? Com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com o bisavô? Com quem que parece, né? Qual é o jeito dessa criança? Ele foi programado, vamos dizer, para dar continuidade aos negócios da família. Mas será que ele quer? Será que ele não quer? Será que o jeito dele é esse mesmo? Né? E aí onde começa justamente as questões, onde a gente diz assim, será que a gente vai carregar essa bagagem de forma positiva, né? Cumprindo, digamos, essa programação de uma forma leve, se satisfazendo com isso, olhando a nossa trajetória de uma forma positiva, ou a gente vai trazer isso de uma forma pesada, tá? Então, é nesse sentido que a gente olha para essas histórias na árvore, né? Trabalhando todas essas programações. Aí, depois, né, a gente vai identificar se nós estamos repetindo alguma situação de vida desses nossos familiares ou se nós estamos fazendo a nossa trajetória. Você está me ouvindo bem? Tô, eu tirei um pouquinho os comentários porque estava bem no teu rosto, aí daqui a pouco eu abro de novo. Ah, tá. Então, daí essas informações, né, que a gente busca aí dessas repetições, o que vem de repetição, né? Nós estamos reproduzindo aquilo que realmente foi programado para a gente e de uma forma consciente ou inconsciente. Tá? Então, são essas questões que a gente vai olhar aí na nossa trajetória familiar. Tá? E a maioria Não das sei se vezes é ficou claro. inconsciente, né, Mônica? A maioria das vezes é inconsciente. A maioria Me das veio a vezes é palavra inconsciente. pesado, assim, porque, nossa, quanta expectativa, né? Se a gente for puxar lá, o pai já imaginou que ia ser médico, ia ser empresário e não sei o que lá, e a criança vai nascendo com essa expectativa ali em cima dela, quase que sem uma Uhum. identidade própria, a impressão que me vem, né? E muitas vezes sem escolha, né? O objetivo é seguir o que foi programado, né? Eu tenho até Uhum. um filme que eu vou sugerir para o pessoal assistir, porque bem no início do filme, que é God Did, né? É uma boa ação. Logo no início desse filme, aparece exatamente essa programação. Ele foi programado para fazer determinada coisa. A partir do momento que ele não faz, ele está fugindo dessa programação familiar. Mas tudo dele já estava direcionado.
né? Então, o quanto que a pessoa, às vezes, ela vem para a família e ela acaba sendo direcionada pelo desejo dos seus pais, né? E a dificuldade que a pessoa tem de sair dessa situação e acaba bloqueando o caminho dela, trazendo muito peso, muita frustração, insatisfação naquilo que vai fazer. E às vezes pode seguir uma trajetória, vamos pensar, profissional, que não é exatamente o chamado, né? Uhum. E como é que foi assim? Porque você foi tomada pela psicogenealogia, pelo jeito, né? Que você foi fazer uma coisa, de Foi. repente se apaixonou e a hora que viu estava lá estudando, se Aham, aprofundando. aham. Qual foi o impacto que isso trouxe para você? Assim, quais foram, não sei o que você pode compartilhar, né? Porque muita coisa é íntimo teu, Sim, mas o que você sim. pode compartilhar Aham, sobre as tuas descobertas aí que te fizeram se encantar, se curar e desejar levar adiante? aham, aham. Normalmente eu falo muito, né, que o que realmente me pegou lá no dia foi justamente a história do meu nome. Se eu canso de falar nas lives, eu falo bastante, já nem sei se eu coloquei isso no livro, já não lembro mais. Mas quando eu estava naquela história de tudo tem que ser comprovado, né? E o meu nome, ele tem um significado de que é sozinha, única, e eram coisas que eu já sabia. E quando eu li um material da psicogenealogia, simbolicamente ele traz a memória de viuvez na família. E daí quando eu li isso, eu disse, caramba, tocou lá dentro, né? Aí eu disse, minha mãe ficou viúva com 5 anos de casada, minha avó ficou viúva com 5 anos de casada, minha avó da minha mãe e a minha avó paterna também tinha um histórico de viuvez, que o pai dela também faleceu quando ela tinha 4 anos. Então, a minha bisavó tinha ficado viúva também, viúva 3 vezes, né? Então, assim, tinha um histórico de viuvez na família. E aí, realmente, eu disse, não, tem alguma coisa aí e eu preciso mergulhar um pouquinho mais nessa história para ver o que tem, né? E aí a gente vai identificando, por exemplo, as repetições, né, que eu estava falando ali. A gente repete, é claro, uma trajetória, mas a gente pode repetir acontecimentos. Eu tive o meu primeiro filho com 26 anos, a minha mãe teve com 26 anos e a minha avó teve com 26 anos. Então, nós tivemos um primeiro filho com 26 anos, né? Então, são coisas que a gente vai repetindo. E quando você começa a estudar, que você vai se dando conta dessas repetições, isso vai ligando as anteninhas tudo, né? Porque você começa a ficar alerta do que vai acontecer. E é nesse sentido que eu digo assim, vamos olhar para a nossa história, para a trajetória deles, para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo totalmente diferente e a gente está seguindo, né? Tá vendo como é que Vou a até gente fazer um entra de adendo cabeça? sobre isso. Então, massa demais, né? Até na live anterior, teve um momento que o Will falou do livre-arbítrio. E aí eu lembrei de uma frase Uhum. da Olinda Guedes que ela fala pequeníssima liberdade que a gente tem, né? O que Aham, aham. significa isso diante desse olhar, né? De tudo aquilo que a gente herda da nossa ancestralidade? Uhum. Eu costumo dizer que é uma frase, já que a gente da psicogenealogia usa, que nós somos 100% programados e 100% livres, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma programação, a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente pode se liberar disso, né? Então, a gente tem a capacidade de escolher depois, tá? Uhum. Mas aí preciso ter essa consciência, né? Para evitar que essas repetições aconteçam, principalmente no caso de repetições que são pesadas, né? De repetições que bloqueiam, né? Fazer uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, ou que eu estou fazendo muitas vezes no automático e não sinto que realmente eu tenho prazer por fazer, né? Então são essas Uhum. situações que acabam se tornando um peso, né? Onde a gente enxerga esses bloqueios aí. Dentro desses pesos, conforme você foi falando, eu fiquei pensando, né? Então tem as repetições de doença, repetição de falência, repetição Uhum, de uhum. problemas de relacionamentos, talvez de casal, Isso, a viuvez, isso, igual você falou. Então tem destinos bem aham. pesados que a gente repete. Isso, exato, né? Então, a questão da falência, por exemplo, né? Que aí a gente vai entrar um pouquinho em alguns outros conceitos da psicogenealogia. Vamos supor que um antepassado
Mas a gente pode pensar lá na quarta geração, um bisavô, né? Abriu um negócio e tal, estava indo muito bem, mas pode ter pego fogo, pode ter tido algum outro tipo de problema, veio a falir e aquilo foi repassado para a família como uma dificuldade, como um peso. Então, alguém que vem abrir um negócio traz a memória de que abrir um negócio vai trazer um pesar, vai trazer sofrimento, né? Não é uma coisa positiva para a família, porque quantas pessoas sofreram com aquela situação, né? Então, essa memória de que um negócio pode trazer todo esse sofrimento faz com que a pessoa, quando vai abrir um negócio, ela tenha dificuldade, às vezes, de avançar, né? É aí onde vem esse bloqueio, porque sem saber, ele está trazendo essa memória de que um negócio pode ser uma coisa ruim. E daí, nesse sentido, esse negócio a gente pode abrir e ele não ir para frente, porque justamente já tem esse histórico, né? E eu estou sendo leal aí a essa memória familiar, tá? Estou respondendo a esse peso, a essas frustrações. Esse negócio, ele pode, eu posso ser leal, e a partir do momento que eu abrir, eu posso não falir, mas eu posso ter uma outra dificuldade na minha vida que vai mostrar que aquele negócio ali me trouxe uma dificuldade. Entende? Então, não é que eu vou abrir um negócio e vai ser sempre um negócio, mas eu vou abrir um negócio e, de repente, esse negócio vai me trazer um acidente, vai me trazer uma invalidez, né, vai me trazer a perda de alguém. Então, são relações que a gente pode ter que vai marcar isso, tá? Interessante que você foi falando isso, me veio até uma questão assim, porque dentro da psicologia, dentro da academia, né, de todo o processo que a gente estuda como acadêmicos dentro da faculdade, do mestrado, doutorado, etc., e esse olhar que vem da lealdade, da memória celular, como que a gente consegue combinar isso para sair de uma confusão, né, para não ficar num lado hipotético, confirmar mesmo que isso existe? De onde vem, né, essa base? O que você pode falar sobre isso? Então, quando a gente fala, né, nesse sentido, a gente trabalha muito, como eu falei aqui, né, a gente está olhando o conceito de sociologia, que é do Vincent de Bolejac, sobre a questão da neurose de classe, que são essas dificuldades que a gente tem de fazer diferente dos nossos familiares, né, de poder avançar em relação ao que eles fizeram. Então, a gente aí vai trabalhar um conceito que é da sociologia, né? Aí existem outros estudos que não está exatamente dentro da psicogenealogia, mas que a família guarda ressentimento, mágoas, e esses ressentimentos, mágoas, eles vão ser repassados para as gerações seguintes, né? Mesmo que a gente não trabalhe isso, mesmo que a gente não fale isso, isso vai ficar como um sentimento e que os descendentes vão repassar isso, né? Vão receber essa informação. O que você está questionando por exemplo, as pessoas que passaram por uma situação de fome, de guerra, né, que vivenciaram às vezes algum tipo de situação dessa, ou aqui nós tivemos situações de seca, né, que muita gente passou fome e tal, isso fica como memória nos familiares. E na geração seguinte, a tentativa é justamente de fazer diferente, de buscar suprir aquilo que eles não conseguiram, tá? Então, nós vamos conduzir muitas vezes de forma inconsciente, né? Nós vamos conduzir muitas vezes a nossa trajetória para suprir aquela necessidade deles, como se fosse uma forma da gente, eu posso agora dar um presente para eles, né? E muitas vezes a gente tem uma necessidade de ter a despensa cheia de coisa dentro de casa, na geladeira não pode faltar nada, tudo que tem que ir ali. E aí quando a gente vai olhar lá atrás, quem é que passou fome na nossa história familiar? Quem é que teve necessidade? Tá? Então é nesse sentido que a gente vai falar aí dessa influência dessa ancestralidade aí, nessa questão de fluir essa vida. Né? Então, como é que nós nos permitimos fluir na vida sem a gente não olha para esses antepassados? Então, a gente precisa dar olhar para eles um pouco mais, né? Para deixar fluir. A Janine perguntou presente, se ela pode... Mônica. Oi? Oi. Pode falar, estou te ouvindo. Tá. A Janine falou assim, que curioso, na minha família existe uma sequência de separações, que medo, isso pode acontecer comigo também?
Né? Então, mas aí quando a gente traz a questão de trazer a consciência, nós temos a escolha, né? Não significa que vai acontecer. E quando eu falei para você da minha situação, minha mãe vivia falando, 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 e o meu casamento durou muito mais tempo, né? Eu não fiquei viúva, nada. Não Entende? ficou? Então, assim, Ufa. não, é a questão de trazer a consciência, né, do quanto você pode falar. É claro que na época a gente não tinha nem noção dessa questão da psicogenealogia, mas ela trouxe muito essas questões porque eram repetitivas, foi algo que marcou na família, né? Tá? Uhum. Então, essas são as mensagens que a gente tem que buscar aí da nossa árvore familiar. Eu sempre digo para as pessoas, né, olhar para a sua história materna, o que que vem da sua árvore materna em termos de história? Se a gente for parar para pensar, o que que vem em termos de afetividade, o que vem em termos de material, né, o que que vem de herança, de valores, o que que você traz da sua família como uma mensagem, né? Olha para a árvore materna, olha para a árvore paterna também, né? O que que chega para você? Como é que esses antepassados viveram isso? Né? O que que eles tinham desejo de fazer que eles não conseguiram fazer? Né? Qual era o sonho que eles tinham que eles não conseguiram completar? E às vezes a gente está aqui tentando fazer o sonho deles, né? Você falou isso, me veio E uma aí, palavrinha, tem uma cartinha sistêmica que diz assim, né? A serviço de quem eu estou quando eu estou pesado em alguma coisa, exatamente, né? Essa é uma boa exatamente. pergunta Uhum. para refletir? Ótima, ótima pergunta para a gente fazer uma reflexão, exatamente, né? É bem essa a ideia, né? Por que que eu estou fazendo? Quando eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa que não é por prazer, que não me satisfaz, que às vezes eu me sinto dividida, né? Eu gostaria de estar fazendo outra coisa, ou eu vivo reclamando, tem um pesar muito grande, o que está acontecendo? Quem é que eu estou carregando? Né? Da onde é que vem isso? Né? Então, Porque a Mônica a acabou gente de dar repete, né? uma direção de diagnóstico, né? Ah, Quando você se sentir aham, pesado, quando você sentir que algo não está fluindo, que parece que uhum, está além da sua força, é o momento que você pode, então, parar e fazer uma reflexão. uhum, Claro, você pode buscar uhum. ajuda também, né, Mônica? A gente, como psicóloga, como Sim, claro. trabalhando esse movimento sistêmico, a psicogenealogia, você pode buscar ajuda, tem profissionais excelentes, né? E pode ficar perto da gente também, para isso que a gente está fazendo os trabalhos Isso. aqui. Mas uma pergunta importante, então, que você pode se fazer é a serviço de quem será que eu estou? Eu fiz uma coisa Sim. bem simplista e esdrúxula aqui, me perdoa, Aham, aham, mas eu gosto de desenhar ah, assim, né? Papai e mamãe, vovô, vovó, tal, aham. bisavós. Quantas gerações, Mônica, você pode afirmar, não sei se existe uma afirmação específica sobre isso, mas quantas gerações tem mais impacto sobre a nossa história atual? Então, pelo trabalho da Anne Ancelan, a proposta dela é que a gente faça uma busca até a nossa sétima geração, né? De 5 a 7 gerações. Mas a gente tem trabalhado na quarta, quinta geração e isso já dá um ótimo retorno, né? Porque na maioria das vezes o que está na vivência dos nossos bisavós é que causa um grande impacto para a gente, tá? Ah, é? Então, Ah, vai buscar lá na quarta geração o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, o que aconteceu na geração deles, que marcou e que a gente está trazendo agora, né? Então, vamos supor, uma bisavó que a gente possa ter a informação de que essa bisavó teve muita dificuldade para ter filho, perdeu crianças no parto, né? Teve partos muito difíceis, né? Situação desse tipo, que são situações que eu digo que são corriqueiras nas árvores, né? Que existem bastante. E aí, hoje, o que aparece, né, pra gente? Às vezes, não quero de jeito nenhum ter filho, morro de medo, né? E a gente não sabe das histórias do que aconteceu antes, né? Porque, queira ou não, a gente chegou até aqui, tá? Mas aí a gente aparece, às vezes, com dores muito fortes, né? Com cólicas menstruais, às vezes problemas de endometriose,
que estão muito relacionados a essas questões, né, de dificuldades. Claro, não é só isso, existem ainda outras coisas que a gente vai buscar também, mas que tem uma grande relação com esses impactos aí. E aí eu já vou trazer uma outra coisa que é semelhante ao que eu falei há pouco, é uma situação de uma avó, vamos supor, né, uma avó, uma bisavó, que tenha tido seus filhos, mas que teve um parto difícil, acabou falecendo e tal. Então, vamos supor que ela faleceu no parto do seu quinto filho. Então, na avó, depois, quando ela tem o quinto filho, quando ela está próxima de ter esse quinto filho, ela pode entrar numa depressão, ela pode ter mais dificuldade para ter esse filho, ou ela vai ter muita dificuldade para engravidar dessa quinta gestação, vai ter medo, porque alguma memória relacionada a esse acontecimento ficou marcada, tá? Então, foi um acontecimento que marcou a família e isso vai marcando gerações. Então, alguém, quando precisa, às vezes, quando tem a necessidade de ter um filho, muitas vezes pode sentir isso, né? Esse medo, né? E às vezes a pessoa diz assim, eu não sei por que eu quero tanto, mas eu tenho tanto medo, né? De onde é que vem esse medo tão grande, né? Gente, olha que importante isso, né? Essa questão da quarta geração até os bisavós, fala um pouquinho mais sobre isso, a questão dessa geração específica, né, de bisavós ou tataravós. Os acontecimentos da geração dos nossos bisavós, inclusive assim, toda a nossa herança social também vem muito dos nossos bisavós, né, do que eles fizeram, do estilo de vida deles, foram eles que criaram os nossos avós e criaram os nossos pais. E nós fomos educados muitas vezes com as questões que faltaram nas gerações anteriores, né? Então, a forma de suprir isso, por exemplo, quantas vezes a gente não escuta os familiares, né, as pessoas dizendo assim, não, meu pai fez de tudo para eu estudar, porque eles passaram uma vida muito difícil, tiveram muita dificuldade, então aí você faz de tudo agora nessa geração. Então, o impacto está lá na geração dos nossos bisavós. O que eles começaram, quando a gente falou na questão de abrir um negócio, montar uma empresa. Então, a geração dos nossos bisavós é para a gente ficar atento, olhar assim, conhecer mais, porque eles influenciam diretamente a nossa geração. Tá? Nossa, que importante isso. E aí me ocorre o seguinte, quando uma pessoa não tem noção, porque eu recebo alguns clientes, eu sempre busco, né? A gente sempre faz algumas contas, a gente busca algumas informações, lógico que eu não sou especialista como você, mas eu sempre trago esse olhar. Aliás, eu uso o seu livro em quase todas as minhas sessões, tá? Você está pertinho de mim, nem sabia. Que bom, ótimo. Né? E assim, muitas pessoas relatam que não conhecem nada dos avós, menos ainda dos bisavós, não sabe de onde veio, não tem informação nenhuma. Isso. E aí? Ótimo. Bom você lembrar disso. Porque, assim, a mesma coisa eu vou dizer para você. Eu, muito tempo antes de começar a fazer isso, eu disse, eu não quero nem saber de fazer árvore genealógica, porque eu não vou achar a família toda, né? Não tenho conhecimento. Como eu falei, a minha mãe, a minha avó ficou viúva, então perdeu o contato com a família do pai, a gente não sabia. E quando eu comecei a fazer o estudo, foi justamente o momento onde meu irmão descobriu praticamente toda a árvore lá paterna da minha mãe, né? Então, assim, as coisas elas vão acontecendo, tá? Isso é uma situação. A outra é, aquela pessoa vem, né? Não sabe nada de avô, de bisavô, mas nós vamos construir a árvore, nós vamos colocar o espaço para essas pessoas e nós vamos trabalhar com o sentimento que a pessoa tem à medida que ela vai fazendo. Às vezes ela tem um nome, se ela não tem um nome, a gente vai colocar alguma coisa ali que ela possa representar e falar a respeito. Tá? Então, nós trabalhamos também com algumas imagens, né, com alguns recortes, né, de revista, enfim, fotos, a gente pode trazer para ir montando essa árvore, para a gente falar um pouquinho a respeito, porque a gente vai deixar esse inconsciente trabalhar também. Porque assim como a gente traz as dificuldades, esses pesos que a gente não sabe o que é, que muitas vezes dificulta a vida da gente, a gente tem essas informações na gente também. Então, a gente precisa olhar, né, essa árvore, assim como você mostrou aí, que aí a gente vai colocar o lugar do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, e a gente vai ampliando, né, tendo mais ou menos uma noção de quem são essas pessoas, né, um pouquinho de história. Mas à medida que a gente vai fazendo a pesquisa, porque aí a gente entra numa pesquisa genealógica, a gente vai descobrindo um pouquinho mais.
E aí tem gente que às vezes vai descobrindo até mais do que a sétima geração, né? Por isso que a gente tem Nossa. essa raizinha ali de investigação. Eu digo que a psicogenealogia é um trabalho de investigação. E para fazer isso, você tem que ter coragem de fazer, tem que ter paciência para fazer, né? Porque vai mexer, né? Vai mexer. Tem que ser Nossa, que forte aí. interessante. Tem que ser forte, né? Tá? E você sabe que me ocorreu o Sério. seguinte, porque aqui no Brasil a gente é uma mistura muito grande de de muitos países da Europa, países, enfim, Aham, né? Nós temos os africanos, temos os sim. índios, temos muita mistura. E eu fico Uhum, imaginando que, assim, tem muita tristeza nas pessoas que deixaram a sua pátria, fugiram para um lugar. Meu nome mesmo, Caçanho Vaz, eu descobri que o caçanho, que é do meu vô materno, ele foi dado pelo rei da Espanha para o meu bisavô que fugiu de Marrocos. E o Vaz era uhum, para ser Vaz, que foi dado também, não sei se foi um erro de cartório, o que foi. Ele ficou aportuguesado, um sobrenome que ninguém sabe se é polonês ou alemão. Então, quer dizer, foi, ok. sei lá, em que momento que se perdeu a identidade de um Aham, sobrenome e que chegou aqui já, né? Então, assim, quantas coisas tem também nessa questão das pátrias, né? sim, Dessa. sim, sim, bastante. E É. o que Você se cortou um impacta na pouquinho, eu não ouvi o gente? que você falou no final. Eu não escutei o que você falou no Não, não, eu final. falei, como que isso impacta, assim, Ó, na gente, né? Essa tristeza, eu posso ter uma depressão pela saudade que esse meu ancestral teve da pátria dele, uhum. por Então, exemplo. a gente pode trazer esse sentimento, né? Você mencionou, né? Muitos vieram, né, para cá e muita gente deixou família lá, né? Muita gente veio às vezes sozinha, né? Tentar a vida para depois voltar para resgatar alguém e isso às vezes não aconteceu. Então, é uma pessoa que viveu aqui e teve que se refazer com outros conhecimentos, porque a família ficou lá e não conseguiu resgatar a família, né? Ou Uhum. a situação que a gente ouve muito também, pessoas que perderam algum familiar no trajeto, na viagem, né? Então a pessoa já chega aqui num luto, numa depressão. Aí muitas vezes alguém tem dificuldade para viajar, porque essa questão da viagem vai trazer uma memória de que essa viagem não é uma coisa boa, não traz um sentimento positivo, porque aquele sentimento de depressão, de luto ficou, né? Então, até que ponto isso foi trabalhado, até que ponto a pessoa conseguiu superar isso? E os que deixaram familiares lá, será que tiveram contato? Vieram, né? Oi, Porque muita gente deu uma fugida também, cortadinha né? agora. Então, aqui, é, Deu uma né? Então, assim, teve cortadinha. muita gente que veio. Oi, vou repetir, Oi, né? Teve muita agora gente voltou. que foi, tá me ouvindo? Ah, ok. Uhum. Né? Teve muita gente que veio e veio porque queria a chance de uma vida melhor. Alguns vieram com terra, outros vieram para trabalhar, outros vieram fugidos, né? Então a gente tem um histórico enorme. E de que maneira que isso vai impactar para a gente, né? Então quem veio fugido? Né? Qual foi o motivo? Né? E o que, que a família traz agora? Ela vai revelar esse segredo que quem veio vai contar, vamos supor que tenha roubado alguma coisa, que tenha vindo, vai dizer não, mas aí os descendentes vão ter um sentimento de que existe algum segredo, de que existe alguma coisa ali. Então, em situações, a pessoa pode ter muita desconfiança dos outros, né? Não acreditar naquilo que as pessoas falam. Tudo isso são situações que podem acontecer, né? E às vezes você diz assim, por que que eu tenho tanta desconfiança das pessoas? Por que que eu não acredito em ninguém? O que que vem dessa história? Às vezes não é uma coisa só sua. Isso vem, às vezes, nessa história familiar também, né? Ah, você está Ai, ouvindo, que Paula? Porque eu não interessante. sei, eu tenho a Eu impressão tô, de que está eu- cortando um pouquinho, né? Não, para mim tá perfeito. Eu não sei se o pessoal tá Ok. também, mas para mim tá perfeito. É que eu tô aqui assim, Aham. uau, que delícia ouvir, porque eu tô sempre trabalhando com essa perspectiva, mas eu tô ouvindo em cadência, né? Tudo numa sequência que Sim. você está trazendo para mim, que tá até encaixando algumas peças aqui
do movimento Uhum. que eu atuo tanto, né? Muito bom te ouvir, muito bom. E até me veio o Aham, aham. seguinte, e, por exemplo, toda família teve assassinos, possivelmente, em alguma geração. Uhum. Uhum. Teve pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas que tiveram doença que ninguém Uhum. sabia o que era, que hoje a gente sabe, mas na época ninguém sabia o que era. Enfim, Uhum. estupradores, abusadores, Sim, vítimas, sim, sim. Aham. N Uhum. coisas, né? Quantas coisas É. aconteceram lá atrás e que estão, de alguma Uhum. forma, impactando quem a gente é. Como que, de repente, a Sim. gente, por lealdade, passa a atrair tragédias semelhantes, vamos dizer assim? Não, a gente pode atrair situações desse tipo, né? A gente pode, ou às vezes a gente vai buscar uma árvore, quando eu digo assim, num relacionamento, você vai encontrar alguém que às vezes complementa exatamente isso, vai trazer essa história na família também, tá? E às vezes aquilo que te chama muita atenção, que impacta, pode ser justamente essa história que está lá atrás, né? De alguém que foi assassinado, mas foi assassinado, qual foi o motivo? Exatamente como? Por quê? Né? Quais foram as situações? E isso com certeza vai se refletir nas nossas gerações, né? Nas gerações presentes, tá? É, o fato de encontrar, vamos supor, um antepassado na árvore que tenha tido, às vezes, um caso de estupro, vamos supor, né? De que maneira que isso vai chegando depois nas gerações seguintes? Aí a gente, na psicogenealogia, a gente vai olhar as questões de nomes na família, né? Que eu digo, os nossos nomes, eles trazem um significado. Então, se a gente tem várias gerações, várias pessoas na família com o nome de flores, podem dar indicações desse tipo, né? Então, são várias coisas que a gente tem para observar, que não é só, digamos, os dados genealógicos, mas essas questões também que a gente vai trazer, né? Para poder observar um pouquinho mais a fundo, tá? E repetições de Para nomes entender. têm alguma coisa a ver com isso também? Então, mas as repetições de nome aí a gente vai ter que ver que tipo de nome que está sendo repetido, quais são esses nomes que são repetitivos na família, porque quando um nome se repete muito, às vezes é a necessidade que você tem de demarcar esse clã, ele vai ser repetitivo, né? Às vezes um avô, tem uma família muito tradicional, quer que o seu filho tenha o mesmo nome, o neto também, só que aí a gente vai trabalhar mais no sentido de olhar o peso que vem da representação desse nome. Ah, você não faz isso, não vai sujar meu nome, olha bem como que você vai ser apresentado, porque você está carregando meu nome. Então, todas essas questões. E ainda tem situações do tipo, por exemplo, que antigamente se via muito acontecer. Vamos supor uma mulher, né, engravidou, era solteira. Muitas vezes ela era colocada para fora. Ela não levava o nome, e às vezes o filho, às vezes não tinha o nome. Vai ficar com o nome de quem? Não pode levar o nome do avô, vai levar o nome de quem? Quem é que vai dar o nome para essa criança? E aí você imagina a dificuldade que isso vai trazer para a geração seguinte, né? Então, não reconhecimento. Daí você vai para um trabalho, será que você vai ser reconhecido nesse trabalho? Né? Ou você vai estar sempre com aquele sentimento de que você precisa se fazer reconhecer o tempo todo, você vai estudar, estudar, estudar muito, muita coisa para poder ter esse reconhecimento. Então, todas essas questões podem estar relacionadas a uma situação desse tipo, que ele precisa ser reconhecido, ou aquela pessoa que muitas vezes ela precisa ter tudo, lindo, maravilhoso, precisa estar impecável e tal, porque ela precisa ser reconhecida. Então, onde é que vem essa necessidade desse reconhecimento? Nossa, que Então, assim, não dá interessante. para a gente, mas não dá para a gente dizer, aconteceu isso, vai ser exatamente isso. Não tem como. A gente vai ter que olhar Sim. realmente essas histórias na árvore, né? E aí, quando você falar, quando a gente não conhece, a gente vai trabalhar com os sentimentos. E qual é exatamente o sentimento que traz um peso, que bloqueia a pessoa naquele momento, tá? O que E impacta pode ser mais? que O que isso não impacta mais, pese. né? Sim, pode ser que isso não pese. Outro, foi bom você mencionar isso, que aí tem um outro detalhe que é importante, né? Que eu falo muito, que nós temos a mesma genealogia dos nossos irmãos, mas nós não temos a mesma psicogenealogia, né? Isso significa que vai ser distribuído na árvore também, né? Lembra que no início eu falei na questão da projeção? Então, assim, eu tenho a mesma genealogia do meu irmão,
mas a expectativa minha, dele, foram diferentes, né? Com quem eu estou vinculada na árvore, posso estar vinculada com uma avó, com uma tia-avó, com uma bisavó, e ele está vinculado com uma outra pessoa da árvore, né? E aí a gente vai olhar essa trajetória, quem que ele está trazendo? Qual o sentimento que impacta mais na vida dele? Qual é o sentimento que impacta mais na minha vida? Tá? Então é nesse sentido que a gente vai olhar. Então, quando nós começamos, por exemplo, na hora que eu mexo na minha árvore, que eu trago tudo isso, vai surtir efeito de uma forma geral na família? Sim, né? Vai mexer um pouquinho com todo mundo. Assim como eu falei para você, na hora que eu fui estudar, foi justamente o momento que aí você vai ver, né, no início do livro. É a história que eu conto lá no início do livro, né? Que vai chegar justamente no momento onde ele foi descobrir os familiares da minha mãe, que tinha mais de 60 anos que não se viam. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai tirando um nozinho, né? Aí a gente vai dando possibilidade, né? Das coisas chegarem pra gente. Tá? E você falou dos irmãos, eu fiquei pensando de gêmeos, porque quando a mãe e o pai ficam grávidos de gêmeos, será que eles projetam eles estão no mesmo diferentes? contexto, né? Sim, né? Eles estão no mesmo contexto, né? Por mais que, assim, vai ter aquele que vai nascer primeiro, as comparações, né? Quem é aquele que é visto como o mais calminho, quem é aquele que é visto como o mais inteligente, aquele que atende a tudo, aquele que faz birra. Será que eles são totalmente iguais? Não, tem uma diferença. E aí, com quem que eles se relacionam nessa história familiar? Qual é o vínculo que eles formam? Né? Qual é a proximidade que eles têm? Mais com a família materna, paterna, com o vô, com o tio, com quem? Né? Então, são esses impactos que vão trazer para a gente também. Então, nós temos as heranças e nós temos a experiência que eles vão vivendo, que também, vamos dizer assim, um pouco mais comportamental. Que ela é da vida mesmo, ele passa ali, mas também a influência da memória celular, né? Sim, né? E traz essa influência também, né? Que tudo que aconteceu louco, né? nesse período gestacional, né? A gente na psicogenealogia, a gente olha um pouco antes da concepção, né? E até o início lá do primeiro ano de vida, praticamente. Tudo que acontece nesse período é extremamente significativo para a nossa trajetória. Né? Nossa, tanto é bastante na família, coisa, né? como na gestão. É bastante coisa. Bastante coisa. O Eduardo está falando, muitas variantes, a psicogenealogia abre muito, é muito amplo, sim, né? Bastante. A Janine falou que todo mundo está... na família dela, meu avô, meu tio, primo e agora o bebê, todos chamam Pedro, em homenagem ao bisavô. Em homenagem ao avô. Então, Pedro tem muita relação com a casa, com a pedra, com a construção, muitas vezes está relacionado aí, tem que olhar na história do primeiro Pedro, que é o bisavô. Será que esse Pedro, no momento, vamos dizer, da vida dele, onde nasceu, tinha uma história de mudança, a família estava se fixando em algum lugar? Tem muita relação com essa questão, né? Ô, Mônica, onde que a gente acha esses materiais sobre os nomes? Tem como estudar mais com você? Como é que é isso? Tem mais perguntas aqui, depois eu passo. Então, sobre os nomes, né, eu até tenho um curso que está disponível, pode entrar lá na minha bio, que vai achar o link do curso, sobre essa questão de nomes e datas na psicogenealogia. Tem um curso online que está lá, tá? Então, isso dá para buscar um pouquinho mais. Livros sobre essa questão de nomes em português a gente não tem, né? Tem em francês, tem alguns dicionários, em espanhol também encontra, porque já tem bastante tradução dos livros para espanhol, né? Tem bastante coisa, né? No espanhol, tá? Legal. Depois, gente, seguem a Mônica. Daqui a pouco nós vamos fazer uma foto, tá? Eu sempre peço, Mônica, que a gente faça um print numa hora, a gente faz uma foto bonita. O pessoal compartilha essa foto, coloca a hashtag psicogenealogia. Vamos botar essa hoje? Psicogenealogia _ Brasil, né? Underline Brasil, né? E aí, então, a gente compartilha e vocês aproveitam e sigam a Mônica para poder acompanhar os trabalhos dela também. Nós temos só 10 minutos e 907 perguntas para te fazer. Mentira. Falei, pode fazer pergunta. Melhor perguntar, né?
Mas eu tenho uma curiosidade, eu nunca me aprofundei muito sobre a questão da síndrome de aniversário. É uma história de Getúlio Vargas e tudo, Uhum. não sei se é relevante falar aqui, Uhum. mas eu acho muito interessante essas repetições. Poderia falar um pouquinho sobre Uhum. isso? Então, você falou do Getúlio Vargas, eu vou citar um exemplo que eu sempre cito também, que já é muito batido, muito conhecido, mas que é mais recente, pelo menos, né? Bom, Ah, que aqui, bom. na verdade, nós temos vários exemplos, né, com relação a essa síndrome de aniversário. A síndrome de aniversário, a gente pode traduzir como uma lembrança, uma memória desse inconsciente marcando datas, eventos significativos na família. Então, o que aconteceu, às vezes, na idade de uma pessoa, vamos supor, né, um acidente que possa ter acontecido na família, vamos à idade de 16 anos, aquela idade ficou marcada na família. Então, quando alguém atinge a idade de 16 anos, ele pode ter uma depressão, ele pode ficar doente, pode ter um mal-estar, pode ter o mesmo acidente na idade de 16 anos. Então, a gente está falando em termos de idade. Mas a gente pode também, vamos supor, né, ter algum acontecimento em termos de data, a data bem precisa, né? Aí eu vou dizer o meu exemplo de novo, né? Meu inconsciente trouxe alguma coisa para mim. Lá vou eu lá para a França, a primeira vez no dia 1º de novembro. Vou depois de 19 anos no dia 1º de novembro, e depois de ter desmarcado N vezes a viagem, foi quando eu fui estudar psicogenealogia. Então, isso são repetições, é esse inconsciente marcando o que tem de significativo, o que tem de importante. Então, isso já foram coisas que antes de eu começar a estudar, eu disse, nossa, por que eu estou repetindo isso, né? Mas, voltando lá à questão da síndrome de aniversário, só para exemplificar, com o caso que a gente ouviu muito na mídia, que foi do Eduardo Campos, que faleceu no mesmo dia do avô dele. Eu levo isso para o livro, trago isso para as aulas, dou muito esse exemplo, porque ficou muito batido. Ele, foi no dia 13 de agosto, faleceu, ele tinha recém-completado 49 anos, né? E o avô dele tinha 49 anos quando o Eduardo Campos nasceu. Então, ali a gente está falando de duplo aniversário, né? Ou seja, ele relembra a idade, que quando ele faz 49 anos foi a idade que o avô dele tinha, e ele falece no mesmo dia desse avô. Aí a gente pode citar também uma forma de lealdade, de não ultrapassar o que esse avô fez, porque ele estava indo a caminho da presidência, e o avô não foi. Então Gente do ele céu, chego a arrepiar. para ali, Vou até abrir os tá? comentários. Então, essa é uma situação, tá? Aí vamos pensar, por exemplo, uma mulher, né, que possa ter tido um bebê e que tenha, eu já citei a questão do parto difícil, mas que depois essa criança precisou, por algum motivo, ficar hospitalizada, com alguma situação desse tipo. E aí depois, quando a criança chega na mesma idade dela, né, que a mãe teve, essa criança também é hospitalizada no mesmo dia. Tá? Então, são situações desse tipo que deram realmente o start da psicogenealogia, porque foi justamente por aí que a Anne Ancelan começou os estudos da árvore genealógica, para identificar essas questões repetitivas, né? Porque ela trabalhava com grupos, né, de apoio a pacientes oncológicos e aos familiares desses pacientes. E ela observou que as mulheres faziam muitas repetições de câncer, como os seus familiares, né? Ou seja, se a mãe tinha um câncer no útero, a filha na mesma idade fazia um câncer no útero. E às vezes entrava no hospital na mesma data. Que isso também já é um estudo que foi feito pela Josephine Hildegard nos Estados Unidos com pacientes psiquiátricos, que davam entrada no hospital com uma doença tal, né? E aí o seu familiar naquela mesma idade, na mesma data, dava entrada com a doença tal, né? Então, isso já vem desse estudo da Josephine, que acho que ela é dos anos 50, e a Anne resgatou isso, tá? E a Anne fala, né, ela falava de aniversário, a Josephine ela não trouxe muito conceito, nada, mas observou que existiam essas repetições, né? E a Anne coloca o conceito de síndrome de aniversário, né? Nossa, é muito interessante. Dá pano para manga, né? Porque dá para trazer várias coisas, inclusive Sim, positivas também, Mônica. Eu posso positivas repetir também. coisas igual você ir para Sim, viagem lá. positivas. Sim, positivas também, né? Porque a gente pode repetir aí o que eu falo, é a lembrança de datas que são significativas. Significativo não significa negativo, né? Então elas podem ser Ah, positivas também.
São lembranças. Por isso que às vezes a gente tem várias pessoas na família que nascem na mesma data. Né? Então, eu tenho lá uma pessoa na família que nasceu no dia 10, aí depois na geração seguinte tem outro também que nasceu no dia 10, e aí a gente vai repetindo várias vezes a mesma data. Né? E aí, o que tem nessa data de tão significativo, de tão importante para a família relembrar? Que lindo, né? E tudo amor, né? Grande amor de alma ligado a Sim, tudo isso, né? totalmente. Totalmente, totalmente. Eu digo que é o amor completamente pela família, é a forma de reconhecer que você faz parte dessa família, né? Que você está vinculado a ela totalmente. É apaixonante, né? Eu ficaria mais umas 5 horas aqui com você. É, é Para apaixonante, sim. É por finalizar, isso que eu falo para você, que eu acabei mergulhando, né? Então, nossa, que demais. E vamos mergulhar juntos, né? Inclusive, antes de fazer a última pergunta que a Suelen fez, para a gente responder a ela, eu quero lembrar vocês, pessoal, que essa é a segunda live, né, da Jornada Vida Viva. Nós vamos seguir juntos. Dia 18, 19 e 20 de novembro, eu vou fazer uma imersão de 3 dias, que é 100% online, 100% gratuita. E hoje eu já convidei a Mônica a fazer parte de um programa de transformação que nós vamos trabalhar no final do ano, que depois eu vou contar mais detalhes para vocês. E agora eu já tinha muita vontade que ela ficasse perto, agora então eu tenho mais vontade ainda. E vamos enfatizar esse convite aí. Quem quer a Mônica junto com os programas de transformação PCV, diga eu, levanta a mão direita. Mônica, a última então, pergunta que a Su fez, ela perguntou qual é a diferença da psicogenealogia e da constelação. Achei interessante essa pergunta, ótimo, inclusive. ótimo, ótimo. Não, é bom porque normalmente, inclusive assim, a constelação, a chegada da constelação foi o que deu possibilidades até da psicogenealogia se expandir, né? Então eu uso a figura da árvore mesmo para falar dessa diferença. Quando você faz a sua árvore genealógica, que você traz a história de todo mundo, você tem várias possibilidades de constelação. Então, o que nós normalmente trazemos para a constelação? Às vezes é um emaranhado que está lá, um bloqueio relacionado a um relacionamento que não avança, ou uma dificuldade de trocar de caminho na questão profissional. São esses emaranhados, a gente constela esses emaranhados. E daí, ali, a gente vai identificar essas histórias na árvore. Então, as duas, eu digo que as duas são primas, porque são todas duas abordagens transgeracionais. Nós trabalhamos com conteúdos, né, que vêm de forma inconsciente de uma geração para outra. E na psicogenealogia, a gente olha toda a árvore para entender o contexto onde essas situações que a gente constela foram, como elas aconteceram, como é que chegaram, a gente amplia mais esse olhar, né? E a constelação, ela está mais no ato, na ação ali no momento, tá? Então, é de uma forma geral, rápida, né, para a gente dar uma noção aí, né? Então, uma árvore, a gente tem N possibilidades de constelação. Uau! Fazendo essa Mônica, pesquisa toda. se você pudesse deixar assim uma direção, uma orientação psicogenealógica para que as pessoas recebam mesmo como um exercício, uma dica, um presente, além de todos que você nos deixou, o que você pode dizer? Eu vou resgatar um pouquinho o que eu falei no início, né? Da gente buscar qual a mensagem que a nossa árvore deixou para a gente, né? Fazer uma reflexão nesse sentido. O que a minha árvore materna me trouxe, né? E a gente pode pensar em termos de valores, de conceitos, de mensagem de positivo ou negativo, como aí fica a critério de cada um, e a mesma coisa para a árvore paterna, né? E daí a gente vai entender um pouquinho o que a gente traz dessas famílias, tá? E a ideia é a frasezinha que eu uso muito, que está aqui no copinho da psicogenealogia, né? Reconheça a sua história, fortaleça a sua vida e transforme o seu caminho, né? Ai, que lindo, gente. Vamos fazer foto com ela com o copo? Bota o copo mais pertinho então, ali, o peraí. copinho da psicogenealogia. Deixa eu desativar os comentários. Viu? Será? Acho que ler ele não vai dar porque ele tá ao contrário, mas depois você tira uma foto dele e me marca. Faz um sorrisão aí para tirar uma foto. Peraí, 1, 2, 3 e já!
Pessoal, faz a foto aí Tá? também e faz Então, hashtag psicogenealogia, marca psicogenealogia, Brasil. underline Brasil, Brasil, eu tinha Brasil, quase certeza. E Brasil. arroba Paula É Cassani a Vaz pra gente árvorezinha lá. multiplicar. Isso, E isso, conta isso pra mesmo. gente, Tá? eu vou fazer a postagem lá no meu, a Mônica também, acho que, né, depois a gente posta ali, mas eu queria que vocês escrevessem na postagem por que que valeu a pena a gente dedicar essa 1 hora aqui com a Mônica, que nos Uhum, presenteou, né, com a riqueza de isso. conteúdos, e eu vou pedir que vocês façam isso nos comentários da foto, para que as pessoas queiram assistir, porque daí o conteúdo vai ficar gravado, depois nós vamos deixar lá no YouTube, tá, Mônica? Depois eu te mando o Uhum, link também tá. dessa nossa sessão. Deixa os questionamentos, manda as perguntas, né? Que aí, à medida do possível, eu vou respondendo também, Quem sabe a tá? gente marca mais uma em breve. Ou a gente se Então, fala lá em opa, dezembro. né? Então, quem tiver Né? interesse, entra lá no Insta da Psicogenealogia, tem informação, tem vídeo, tem curso, né? Tem uma nova turma que vai sair aí da formação também, agora dia 28 de novembro, Ah, é? tá? E Show. aí vai ser uma 28 de novembro? formação aí naquele esquema online, né? Com alguns encontros presenciais, para a gente poder Uhum. vivenciar essa árvore genealógica, tá? Quem estiver fora tem que vir para cá, para a formação, ou consegue ficar 100% A, online? a maioria vai ser online, né? Alguns encontros, a princípio, a turma vai sair em São Paulo e Curitiba, né? Tem lá. Se tiver um número maior, aí a gente abre uma turma aqui também, tá? Mas tem lá as informações e qualquer coisa é só fala comigo. Eba, então tá bom. Mônica, inexplicável a sensação de estar aqui contigo. Para mim é uma honra por toda a história minha com Florianópolis, minha com a constelação, minha com a psicogenealogia. É Sim, realmente emocionante estar aqui com você. Gratidão profunda por esse encontro. imagina, eu Agora que eu vou ali chorar cinco agradeço o minutos e já volto. convite, né? Agradeço o convite, adorei participar, muito bom poder falar da psicogenealogia. Eu digo, se deixar, eu vou realmente falar muito tempo. Quanto mais pergunta vier, mais eu vou falar, né? Então, eu acabei me apaixonando mesmo, né? Por essa abordagem que eu acho bastante inovadora. E vamos lá, para conhecer um pouquinho mais dessas famílias, né? Muito obrigada. Tá? Obrigada, Beijão, obrigada. gratidão pelo momento. Eu que Tá? agradeço. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite.